E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Cano, eu sou o pai dos FIIs e hoje eu vou falar um pouco sobre o IRDM11, o Iridium. Ele é um fundo imobiliário majoritariamente de CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários, e ele tem pago bastante dividendos aí nos últimos anos, tá bom? Então vou falar um pouco sobre ele, vou falar sobre os ativos que ele tem em portfólio, vou falar se eu tenho ou não esse fundo imobiliário, se vale a pena ou não comprar, lembrando que isso não é uma recomendação de compra nem de venda, e também vou falar um pouco, né, se esse fundo imobiliário vai continuar pagando dividendos no longo prazo, como é que vai ser um pouco do futuro dele, beleza? Então, falando um pouco sobre o fundo imobiliário, né, as informações básicas dele, ele está cotado hoje a R$ 107,14, está com dividend yield aí de 13,43% no momento que eu gravo esse vídeo, tá? Um preço sobre valor patrimonial de 1,09 e ele tem mais de 222 mil cotistas, tá bom? Se a gente olhar aqui a carteira desse fundo imobiliário, né, onde que ele investe majoritariamente em CRIs, tá bom? Certificados de Recebíveis Imobiliários. Porém, ele também investe um pouco em fundos imobiliários, tá? Então ele tem aí, né, uma porcentagem da carteira em CRIs, como eu falei, de 61,31%, e ele tem uma porcentagem da carteira em fundos imobiliários, né, correspondendo a 25,62%. E o resto ele tem aí, né, em caixa e também em fundos imobiliários aí de renda fixa, né, que hoje correspondem a 6,08%, tá bom? Se a gente olhar um pouco dos indexadores, né, desses ativos dele, eles são indexados a IPCA, a CDI mais uma porcentagem, né, a uma porcentagem do CDI, a IGPM, a pré-fixados e IGPDI, tá bom? Lembrando que a maioria aí é IPCA, o que eu vejo ser algo muito bom, tá? Bastante competitivo. Por quê? Porque o investidor, né, ele não está preocupado tanto com outros indexadores, né? O que ele está preocupado mesmo é o IPCA, é a inflação. Por quê? Porque o IPCA é o índice sobre os bens de consumo, é o que o investidor ele paga ali no dia a dia. Então é quando aumenta o preço ali no mercado, é quando aumenta o preço da gasolina, por exemplo. Então eu, pelo menos como investidor, eu sempre quero, né, ter uma rentabilidade positiva, né, uma rentabilidade real frente ao IPCA, tá bom? Esse é um dos meus objetivos, né? Óbvio que eu tenho mais. Só que eu vejo isso como sendo positivo no fundo imobiliário, porque ele me garante, né, uma rentabilidade um pouco acima, né? Pelo menos 50% da carteira dele, né, 50,48%, me garante uma rentabilidade aí um pouco acima de IPCA, né? A gente vai ver que parte da carteira aí, ó, 25,62% não é definido por causa daqueles 25,62% dos fundos imobiliários, né, que estão ali na esquerda. Então você vê que é equivalente, então eles colocam aí, né, que não se aplica porque são fundos imobiliários, não teriam como eles calcularem esses indexadores, né? Mas 12,99, né, enfim, 13% aí é indexada a CDI mais uma porcentagem, tá? Então a gente vê que majoritariamente é IPCA, só que tem outros indexadores aí também, beleza? Só que eu vejo como 50% da carteira indexada ao IPCA como bastante positivo, tá? Eu curto, né, os CRIs indexados a IPCA, beleza? Se a gente olhar aí, né, existe uma distribuição por setor desse fundo imobiliário. Então, querendo ou não, embora ele tenha bastante foco em crise, fundos imobiliários só, né, ele é bastante distribuído por setor aí, né? Tem uma diversificação legal. Você vê aí que real estate, né? Os imóveis aí correspondem a quase metade do portfólio, só que tem investimentos em papel, governo federal, energia, logística, shopping, varejo, industrial, agro, ou seja, aqueles fundos imobiliários e aqueles CRIs, eles estão diversificados por setores, né? E lembra que eu falei aqui dos indexadores, né? Um pouquinho antes, a gente tem uma taxa média aí do IPCA mais 8,19%. Isso para mim é excepcional, tá? É uma taxa média muito alta, né? Você vê isso em poucos fundos imobiliários de papel, sinceramente.
Eu tenho outros fundos imobiliários de papel, né? Eu não invisto no IRDM, já falando para vocês aí, né? Não invisto no IRDM, mas não teria problema nenhum em investir, tá? Por quê? Porque eu vejo que a gestão dele está muito forte. Eles estão muito bem na gestão, né? Os resultados deles aí de dividendos comprovam isso. As próprias emissões também comprovam isso. A gestão está alocando muito bem aí o patrimônio que é emitido, né? E eu vejo que isso vai trazer um rendimento muito alto para o cotista, né? IPCA mais 8%, a gente está com IPCA anual aí de mais de 10%. Ou seja, esses CRIs aqui que estão em IPCA mais 8% estão entregando 18% ao ano, né? Eu vejo que é uma taxa muito alta. Eu sei que existem outros indexadores aí, né? CDI mais 5%, é uma porcentagem de CDI até baixa aí, né? 99%, eu acho isso baixo. Mas eu acredito que isso daí é para compensar a carteira, para ela não ficar muito focada só em IPCA, né? A gente sabe aí que isso pode acarretar uma série de problemas, né? Ela é uma carteira que diversificou entre indexadores, né? Embora o CDI aí ele pague menos, né? CDI, 99% do CDI pague menos do que o IPCA mais 8%, eu vejo que às vezes é necessário para ter uma certa diversificação e uma certa segurança na carteira, né? Então eu acho que até não vou nem julgar por isso, né? Nem falar que isso é um contra do fundo imobiliário, muito pelo contrário, né? Eu acho até que traz uma certa segurança, beleza? Falando um pouco, né, sobre a gestão, sobre o geral do fundo imobiliário, né? Eu já disse que eu não invisto no fundo imobiliário, mas eu tenho que reconhecer que a gestão dele é muito boa. Até por isso que o preço sobre valor patrimonial de 1,9, né, tá até um pouco mais alto, né? Os investidores eles premiam os fundos imobiliários que têm boa gestão. Então eu não acredito que esse preço sobre valor patrimonial vai ser um dia de 0,80, 0,90. Não, eu sempre acredito que vai estar em 1 ou acima de 1, porque os investidores veem o IRDM como sendo um bom fundo imobiliário, tá? Vale a pena investir nesse fundo imobiliário? Eu acredito que sim, tá? Eu não tenho em carteira porque eu tenho outros fundos imobiliários de papel que eu já investi anteriormente, né? Antes de ter analisado esse fundo imobiliário, eu investi em outros e eu estou satisfeito com esses outros fundos imobiliários de papel em carteira. Mas sim, vale a pena investir nele, lembrando que isso não é uma recomendação de compra, tá? Mas eu só não invisto nele por uma questão mesmo de diversificação da carteira. Não quero focar toda a minha carteira em fundos imobiliários de papel. Se eu comprasse ele, eu iria ter uma parcela muito relevante nesses tipos de fundo, tá bom? E eu vejo uma perspectiva muito boa para ele no futuro, já que ele está bastante indexado à inflação, né? Eu falei bastante disso no vídeo porque realmente é importante falar sobre isso. Ele está bastante indexado à inflação e é um índice bom, né? Um indexador bom, né? IPCA mais 8%. Então, no longo prazo, eu acredito que ele vai entregar bastante resultado, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Eu peço que você se inscreva aqui no canal caso você tenha aprendido alguma coisa nesse vídeo, caso ele tenha te ajudado. E eu peço também que você compartilhe esse vídeo com um amigo aí que está começando a investir agora, beleza? Muito obrigado e até a próxima.